Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmão, hoje vamos falar sobre família tradicional. A família tradicional hoje, ela não existe, né? Não existe família tradicional. Por que eu estou dizendo isso, irmão? As nossas culturas, as nossas origens, as nossas propagação falsa, tudo é falso, certo? Todo mundo governa emotivamente por aquilo que eles pensam que é certo. Todos nós, de uma certa forma, estamos desligados de Deus. Vocês têm que entender isso. Quando Deus... Aí você vai dizer, tudo que eu tenho dito aqui, irmão, está na Bíblia, é só vocês ler a Bíblia. Aquelas pessoas que estudam bem a Bíblia não vai ter dificuldade de entender o que eu estou falando. Depois que nós conhecemos essas datas, tipo assim, o fim, sabendo que Deus conta um dia como um milênio, então você vai entender, pega todos os milênios que nós vivemos até aqui, 8 milênios, eles estão resumindo tudo que nós vivemos lá para trás, tudo que foram criados lá atrás, a falsidade, a verdade e a falsidade, lembrando, sempre quando morre um profeta, eles criam uma ideologia dentro do profeta para criar uma imagem, fazer uma propagação sobre aquela ideia. Então isso não vai ter uma realidade, vai ter um poder. Esse poder vai ser falso, eles não vão te dar uma estrutura física para você relacionar sua vida neste exato momento, nesse presente, mesmo porque nós estamos desligados de Deus e desrelacionados com o homem, porque cada um hoje propaga uma coisa. Você vê família ensinando uma coisa de Deus para seus filhos, seu outra família ensina outra coisa, então aquela bagunça, ninguém sabe o que está acontecendo, certo? Quando Deus falou para o servo Ló, ele falou, sai da sua parentela que eu vou te mostrar um lugar, né? Irmãos, vamos colocar isso na nossa mente, nós estamos aqui, nesse exato momento, onde Deus vai mostrar para a gente o caminho eterno para viver eternamente. Por esse motivo, a família tradicional, ela foi destruída, tá? A família tradicional ela foi destruída. Ela não tem mais um relacionamento com Deus. Ela foi totalmente destruída. O que eu quero que vocês entendam, né? Olha, existe outros propósitos daqui para frente, que Deus vai começar tudo. O que nós aprendemos nesse meio termos, temos que desconsiderar para considerar uma nova instrução com Deus, ok? Porque Deus vai restabelecer um juízo sobre os corpos de Cristo. Vai restabelecer sobre um juízo sobre os corpos de Cristo. E lembrando que essa família emotivamente age pela emoção e não pela razão, eles não têm consciência espiritual. Lembrando que sempre esse daqui é o maior do que esse sempre vai governar nossas emoções. Quando você tem consciência, então nós livramos da emoção, e nós que hoje nós chamamos de razão, a maioria da família, elas relacionam a emoção. Se você faz ela se sentir bem com as palavras falsas, ela se sente bem. Se você faz ela se sentir mal, você se sente mal. Eu não digo que você tem que maltratar as pessoas, jamais, mas você tem que ter consciência, muitas das vezes,
dentro dessa situação, que a família tradicional não existe, não existe mais essa família tradicional. Existe uma razão espiritual que justifica essa tradição e que ela está ligada aqui por ato consciente do poder de Deus, está ligado em Cristo. Essa aqui são a família de Deus, aqueles que têm ato consciente nesse aqui. Essa aqui seria a família tradicional, né? Ato consciente do poder, certo? Ato consciente do poder, essa seria a família. E eles não ligam as ideias carnal, a emoção do corpo, eles não encarnam a emoção, eles não encarnam ideologia, eles ficam parados aqui espiritualmente, esperando que esse que venha se arrepender, né, certo? E vem começando, tirando das falsidades e colocando uma coisa que seja verdade. E que hoje a verdade, ela é ato independente, irmão. A verdade, ela é ato independente. Ato independente, ela vai produzir palavra da vida. Palavra da vida é a glória de um corpo comum. A palavra da vida ela é isso aqui, a glória de um corpo comum. Sempre digo isso, é bom repetir. O que seria a palavra da vida? Você ter harmonia com seu irmão, dizendo a ele a verdade. Irmão, se você diz a verdade, você não tem problema. Porque imagina você dizer, olha, eu fiz isso e isso e isso. Mesmo que for ruim para outras pessoas, elas vão ter que entender. Se você fala a verdade, você está fazendo uma proposta harmônica, você está fazendo um laço de harmonia. Você está dando para ela uma oportunidade para se ter harmonia com aquele corpo. Porém, se você diz a mentira, você volta para cá, encarna toda a falsidade, porque a encarnação, a mentira é reencarnação falsas. Tudo que é reencarnado são falsos, porque nós só temos uma verdade. Uma verdade que representa o nosso corpo. O que passar disso é falsidade, tá, irmão? Você fala assim, eu tenho duas verdades. Não existe isso, tá? Eu tenho a meu e do Jesus, por exemplo. Não existe isso, a minha verdade, minha de Jesus. Mesmo porque Jesus foi escandalizado, ele foi sacrificado, ele está representando o antissocialismo, o anticristo. Ele está representando o anticristo, 2000 de anticristo. E por esse motivo também a família tradicional foi destruída, ok? Vocês têm que entender isso, que a verdade, ela representa somente você, o seu corpo. Se alguma vez você está dentro de uma missão e quer trabalhar por ato consciente do poder de Deus e sendo o próprio Cristo, você tem que entender ato consciente do poder de Deus. Dessa forma, você pode até negar a palavra da vida para transmitir, representar uma ideia social que muitas das vezes não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com todos. 70 vezes 7, o antissocialismo dos fins do tempo, né, do fim desse milênio. Esse é o antissocialismo, vai ser propagado aqui por um líder religioso, ok? Falso, tá? É bom vocês sempre estar lembrando disso. Falsidade, a única coisa que poderia salvar seria a palavra da vida, mas quando ele vem aqui para representar esse aqui já não vai ter mais importante, já não é mais ato emotivo, é juízo, é julgamento, é vocês entender o que vocês fez durante esses tempo todo, 2 milênios de antissocialismo. Temos muitas coisas a dizer sobre isso, né? Ou até mesmo de nós, ou até mesmo desses falsos ideológicos que vem criando propagação. Sempre eu quero que vocês entendam que a partir
de uma pessoa morta, eles criam ideologia sobre ela, certo? E essa ideologia, ela vem exemplificar. Não existe homem exemplar, existe homem justo que fala a verdade. Não existe exemplo de homem, gente. Vocês têm que entender que as nossas emoções de estar bem com Deus, feliz e triste, é uma coisa única e pessoal. Você não justifica a emoção do outro. Ah, eu vou falar que ele é bonito para ele se sentir bem. Irmão, se você não tem nada para oferecer o seu irmão, você tem vazio, você não tem nada, fica calado, ok? Fica calado. Não precisa de você falsificar você para fazer os outros se sentir bem. E nem precisa de ser o contrário, você se sentir bem para ir fazer os outros mal. Porque é assim que acontece muitas das vezes. O diabo, a inocência da nossa mente, da nossa consciência, ela tem de intimidar as pessoas para dominar, para possuí-la. Dizendo, ah, você é isso, você é aquilo, só jogando para baixo, para baixo, para baixo. Irmão, não é assim. Se você produzir esse tipo de falsidade, certo? Se você não tem respeito com a pessoa, isso tudo vai voltar para você. Ele vai carregar você aqui, vai sobrecarregar você aqui, certo? Porque o que você não quer que faça aos outros, aquilo que você não quer que faça aos outros, não faça. Aquilo que você não quer que faça para os outros de má, não faça, né? Porque isso vai voltar para você, certo? Aquilo que não quer que faça a você, agora sim, aquilo que não quer que faça a você, não faça aos outros, certo? Se você fizer, porque você não importa, porque primeiro cai aqui a harmonia. Ah, se eu quero falar isso, ele vai se sentir bem? Sim, vai se sentir bem. Então vou falar para ele, né, de uma forma que eu respeito a mim e respeito ele, respeitando a mim, como que é o sentido, é verdadeiro. Poxa, seu cabelo é bonito, e realmente é bonito, lindo. Se quem tem a visão boa, vê de qualquer forma a lindeza, porque a perfeição de Deus é incrível, ele é adorável, né? Você pode ver e falar a verdade. Quando você tem, agora, quando você faz ideologia de sexo, fica na significativa, você vai olhar uma coisa e vai dizer coisas que não te atraem, e na hora que você quer que te atrai. Irmão, ninguém é obrigado a agradar ninguém. Quando você está nessa ideologia falsa, vocês estão sobrecarregando o seu corpo. As mesmas coisas que você vai enfrentar na sociedade são o reflexo da sua ignorância, da sua estupidez. Ah, ninguém me ama. Por quê que ninguém te ama? Tem uma explicação óbvia para isso, não é? Mas você acha que os outros devem amar você? Você não ama os outros. Mesmo porque o amor, ele é um entendimento, ele é uma harmonia de dois corpos. Se por acaso você não se sente amado, é porque você não está amando as pessoas. Você está fazendo exceção, você está fazendo bullying, preconceito, racismo, então é uma coisa comum. Se eu disser para mim, ah, as pessoas não me amam, irmão, por que elas não me amam? Por que eu estou sentindo tanta necessidade de ser amado? Você vai ver que é porque eu sou falso. Aqui, certo? É porque eu mesmo estou rejeitando a minha origem, a minha perfeição, a minha honestidade em relacionar às pessoas. Entende isso? Às vezes elas podem estar em crise por o meu comportamento, ou às vezes ela está em crise também por não entender os propósitos de Deus, a família de Deus, o ato consciente do poder de Deus. Muitas das vezes esses tipos de corpos, eles têm na sociedade como loucos, porque incompreensíveis, né? Mas talvez eles estão fazendo os propósitos de Deus, eles estão fazendo propósito de Deus. Se você não está agradando a vocês, segue os seus caminhos sempre, certo? A liberdade ainda vai continuar com vocês. Vocês não precisam de reclamar de uma pessoa que não está te agradando, porque a liberdade de você ir embora é a mesma que tem de ficar. Vocês escolhem, certo? Agora é feio você ficar e muitas das vezes
provocando uma crise social, corpo a corpo, fazendo bullying, preconceito. Isso vai sobrecarregar você, isso vai ficar ruim para você. Quando a situação apertar, você vai entender, o seu corpo em crise vai te mostrar que você está errado. E muitas das vezes a gente aprende as coisas da pior forma possível, né? Não é o que está acontecendo com o mundo hoje? Nós estamos aprendendo da pior forma possível, ok? E dessa forma a gente vamos seguindo e entendendo que a família tradicional ela foi deturpada, foi destruída, o anticristo, o antissocialismo foi destruída. Vamos pegar a palavra que Deus deixou para Ló. Ló, vai para um lugar que eu vou te mostrarei o lugar. Vamos ficar aguardando este lugar. Talvez estamos no exato momento onde que Deus queremos que nós estejamos. Vamos ficar esperando com fé, com esperança. Não vamos propagar a falsidade, vamos ficar cada um no seu cantinho, esperando, mantendo, o isolamento social, aguardando de Deus. Se todos nós tivesse feito, guardados, nós tivesse isolamento social, a gente teria menos crise hoje. Mas as pessoas, elas dividiram a falsidade, trocaram informação falsa um com o outro, um sobrecarregou o outro e ninguém entende mais nada. As coisas estão de mal a pior porque nós provocamos, nós criamos um ambiente desagradável, ok? E é dessa forma a gente vamos seguindo em frente. Família tradicional, ela não existe no meio de nós. Até então, Deus vai mostrar o lugar para a sua família. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.